Olá, sétimo ano. A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo, tá? Só que a gente hoje vai falar sobre os biomas aquáticos, tá? Então, quando a gente fala dos biomas aquáticos, a gente está falando que eles compreendem os oceanos, os mares, os rios e os lagos, ok? A gente agora vai falar um pouquinho sobre os oceanos e os mares, tá? O que acontece aqui? Conforme o grau de iluminação, os oceanos e os mares foram divididos em três regiões. É a região eufótica, a região disfótica e a região afótica, tá? A região eufótica, que aí na imagem tá para vocês como zona eufótica, ela tá vendo? É a parte mais superficial, então ela é bastante iluminada, tá? Ela estende-se até mais ou menos 100 metros de profundidade, depende do autor, tá vendo? Aí na imagem tá 80, no livro de vocês fala 100 metros, é uma média, tá? Nessa região, a gente vai estar encontrando as algas, tá? E, logicamente, vai estar predominando uma fauna herbívora, porque aqui a gente tem muitas algas. E aí ocorre a maior produtividade do nosso planeta, tá? A região disfótica, que é essa segunda região que vocês estão vendo, aqui até consegue chegar à luz, mas a intensidade de luz é menor, então isso dificulta a sobrevivência da grande maioria das algas, tá? Ela vai estar se estendendo até mais ou menos 200 metros de profundidade, e aqui a gente já tem um predomínio de uma fauna carnívora, tá? Aqui existem algas vermelhas, tá? Que vivem abaixo dos 100 metros de profundidade. E a última que a gente tem aí é a região afótica, tá vendo? A região afótica não tem luz, tá? Aqui não chega luz. Ela fica além desses 200 metros de profundidade. Aqui você tem uma fauna carnívora e espécies bioluminescentes, tá? Que são aquelas espécies que são capazes de emitir luz, ok? E aí, conforme a profundidade, o meio marinho ele também pode ser dividido em duas grandes regiões, tá? A região pelágica e a região bentônica. A região pelágica é aquela que compreende o que a gente chama popularmente de mar aberto, e a região bentônica é aquela que seria o fundo do mar, ok? Só que agora a gente vai falar um pouquinho também sobre a questão da diversidade dos seres vivos lá no meio marinho, tá? A gente pode encontrar os seres e classificar esses seres em bentônicos, planctônicos ou nectônicos, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala dos seres bentônicos, eles também podem ser chamados de bentos, tá? São os seres que eles se associam ao substrato, tá? Pode ser uma rocha, por exemplo. Eles podem ser móveis, eles se movimentam nesse substrato, né, lá no fundo, ou eles podem viver de forma fixa. E aí, como exemplo, a gente pode estar citando as estrelas do mar, os corais, os caranguejos, as esponjas, ok? Já os seres planctônicos são organismos que não possuem movimentos próprios, tá? Eles não conseguem se opor ao movimento da água. Significa que eles são arrastados pela correnteza, tá? É o caso, por exemplo, de protozoários, de larvas de crustáceos e de algas. Já os seres nectônicos, tá? Eles são aqueles que conseguem nadar ativamente no meio das águas. São animais que nadam ativamente. Então a gente pode estar citando a tartaruga, os peixes, as baleias e os golfinhos, ok? E agora, para fechar, a gente vai estar falando um pouquinho sobre os rios e sobre os lagos, ok? Então é o seguinte, todos os rios e lagos, né, eles constituem as águas que a gente chama de superfície, onde a diversidade da fauna e da flora é bem menor que a dos oceanos e dos mares, tá? O abastecimento de água potável e industrial nas cidades brasileiras, tá? Ocorre principalmente com a captação das águas superficiais. A gente falou disso anteriormente, né? Para um país como o Brasil, uma extensa rede fluvial significa mais meios de transporte, mais alimento e mais produção de energia elétrica, certo? Então é interessante a gente estar observando que a biodiversidade nos lagos profundos depende também da latitude, tá? E
Ao contrário do meio terrestre, nos lagos temperados, a gente consegue encontrar mais espécies do que nos lagos tropicais. Isso vai acontecer porque na zona temperada, a atmosfera fria provoca maior circulação e oxigenação de águas profundas. Nos lagos tropicais não há resfriamento da superfície, então a água não consegue circular e o gás oxigênio acaba não descendo, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as águas subterrâneas, que a gente já falou anteriormente, mas fica como um lembrete aqui. As águas subterrâneas, elas fazem parte, elas compreendem, né, parte da água proveniente da precipitação, né, que veio sobre a forma de chuva. Seja ela sobre a forma de chuva, né, forma líquida que a gente está acostumada, sobre a forma de neve, tá? Mas que se infiltra no solo e passa a constituir os lençóis de água subterrânea. Esses lençóis que alimentam os poços artesianos, como a gente falou, eles são muitas vezes a única fonte de água para os habitantes de determinadas regiões, tá? Que a única fonte que eles têm são justamente esses poços aí, que a gente falou na aula passada, né? Por sinal. Aqui a gente encerra esse capítulo. Beijo e até a próxima aula.